Então, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Dinis Santos, fundador da DC Real Estate e, uma vez mais, muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o Authentic Talks, ou as conversas autênticas, se é que se pode chamar. Este conceito foi desenhado já, sensivelmente, há 3 anos atrás, com uma visão que nós tivemos e começámos a criar e a caminhar neste sentido para cá chegarmos e, de certa forma, darmos oportunidade a outras pessoas se exporem e trazerem muita informação, que é aquilo que todos nós precisamos. Mas este primeiro podcast, por ser o primeiro, vamos reservar para falarmos sobre nós, porque mais do que o que é que vamos fazer é quem somos nós. E é impossível falarmos sobre nós sem vos apresentar esta pessoa que vai entrar já de seguida à conversa comigo, que acaba por ser a minha principal inspiração. Nós nos conhecemos há algum tempo atrás, está a fazer agora 10, 11 anos, e desde então, princípios e valores têm sido algo que pautamos diariamente na nossa vida, uma consciência divina muito grande, um amor muito grande e uma dedicação tremenda, que tem sido, de certa forma, esses os valores que fez com que os resultados também aparecessem, porque é muito importante os resultados falarem mais alto do que as nossas próprias ações e as nossas próprias palavras. Mas sem mais demoras, quero-vos apresentar a única, a minha mulher, a Kátia Andrade. Olá. Bem-vinda, Kátia. Bom dia. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, muito bem. Estás nervosa? Está um bocadinho, normal. Não Muito é todos bem. os dias que falamos para as câmaras, falamos para as pessoas. Não é, não. Não é todos os dias, ainda mais neste dia 1 de Abril, é o dia das petas. Mas de peta não tem nada, de peta não tem mesmo nada. É real, é real. É muito real e, de certa forma, é um prazer muito grande estar a fazer este trabalho contigo, desde o início até agora e até o fim das nossas vidas, porque efetivamente acrescentamos imenso valor um ao outro e efetivamente as coisas ficam muito mais suaves e ficam com todo o sentido que tem que ter na vida. Em família tudo funciona. Mas no meio do caminho a aprendizagem é muito importante. E de certa forma foi com esse conceito que nós definimos aqui o podcast e vamos falar um pouco como é que tudo isto surgiu, porque que surgiu. Temos aqui 1 hora para conversar sobre todos estes temas e recordas-te quando é que nós tivemos a visão, quando é que sentimos a necessidade de iniciar o podcast ou iniciar esta comunicação? Eu acho que desde o início nós tivemos esta vontade, porque foi muito claro que a principal razão por estarmos juntos foi porque nós tínhamos algo muito forte em comum, que era a aprendizagem constante, sermos melhores todos os dias, ou seja, conhecermos a melhor versão de nós mesmos todos os dias. E sem dúvida foi o que mais nos atraiu um pelo outro. Há pontos em comum que é muito importante nós termos e efetivamente nós fizemos aquele exercício inicial quando começamos a nossa relação, foi identificar as 10 características, os 10 valores que nós tínhamos como prioridade na nossa vida. E os primeiros 3 praticamente estavam altamente alinhados e que fez todo o sentido. E eu acho que em tudo na vida devemos começar dessa forma. Tudo isso veio através do conhecimento, veio através daquilo que nós fomos adquirindo e fomos adquirindo até de como é que nós devemos encontrar a pessoa para comunharmos, para comungarmos o resto da vida com essa pessoa. Mas hoje vamos falar, vamos abordar de certa forma alguns temas sobre nós, mas agora vamos falar um pouco mais sobre o podcast. O podcast surgiu basicamente há 3 anos atrás, numa das conversas que eu tive com um dos nossos clientes, e que o senhor, ao falar um pouco sobre a história da vida dele e de todo o trabalho que ele fez em prol daquele município, deixou-me um coração repleto de emoção e repleto de informação, ao ponto de dizer, meu Deus, mas por carga d'água
é que as pessoas não têm acesso a esta informação. Mas como é que eu desconhecia, com os meus 50 anos, como é que eu desconhecia que existia tanta informação e que até o dia de hoje nada foi revelado? Hoje em dia estamos em pleno século XXI, 2025, mas há 30, 40 anos atrás tínhamos municípios que nem estradas alcatroadas existiam, não existia água potável, não existia condições sanitárias, portanto tudo isto é recente. E essa vontade que partilhei contigo, estava todo entusiasmado, a forma como o homem explicou aquela situação, o quanto valor que aquela personagem tinha tido na nossa sociedade, o quanto é que ele participou na evolução da nossa sociedade, e ninguém sabe que ele existe, ou pouca gente sabe que ele existe. Então surgia essa vontade, e por que não dar voz a quem mais fez? E por que não dar voz a quem efetivamente contribui imenso para a nossa sociedade? E começámos a desenhar uma lista das pessoas que valiam efetivamente muito a pena fazerem parte desta comunicação, com muita sensibilidade para não trazermos cores políticas, não trazermos religião, não trazermos partidos, não trazermos clubes de futebol, porque a nossa intenção neste podcast é trazer clareza. Cada um traz o seu valor e não estamos condicionados nem sujeitos a qualquer questão económica, a qualquer questão política, e não dependemos de nada, nem de ninguém. No fundo somos neutros. Exatamente. Temos que fazer isto de forma clara e transparente. E pronto, e há 3 anos atrás toda essa informação chegou, nós construímos a nossa visão, desenhámos todo o plano de trabalho que era preciso ser feito. 3 anos passaram e nós estamos no primeiro dia de podcast. Incrível. E que aventura que foi até o dia de hoje para que este momento chegasse. Muitos desafios tivemos que ultrapassar para que estivéssemos aqui hoje finalmente com todo este cenário montado e com a certeza, com a clareza que é isto que nós queremos fazer. Completamente. Este fim de semana, quando tu mandaste aquela fotografia, até sábado de manhã, nós, na nossa cabeça, e as evidências diziam que o podcast não seria lançado no dia de hoje. Porque eu já tinha ido ao CTT a ver efetivamente o que é que faltava. Faltava aqui a câmara frontal, esta que vocês estão a ver aqui à frente, e faltava ainda uma coisa essencial que era impossível este podcast funcionar, que é aquilo que a Cláudia está a fazer lá atrás, que é a passar de uma câmara para a outra, que é a mesa de mistura das câmaras. Portanto, como é que nós iríamos gravar um podcast com uma única câmara? Claro que podíamos fazer esse trabalho, podíamos fazer com o nosso telemóvel, podíamos fazer com muitas formas, mas nós também sempre tivemos, e isto graças à Cátia, sempre tivemos esse rigor e essa forma de estar na vida, que é, vamos fazer bem feito. Vamos fazer com rigor, com primazia, com qualidade, com tudo aquilo que tem que ser. Ora, muito bem. E então preparámos todo este estúdio, desde microfones, câmaras do melhor que existe, cabelagem toda muito bem montada, as luzes, tudo lá atrás, a rack onde a Cláudia está a trabalhar agora. Cláudia, muito obrigado. Tu és hiper polivalente. Vamos outro dia gravar outro podcast contigo, mas tens que estar aqui deste lado. E graças a esta energia, graças a esta fé, quando tu mandaste aquela fotografia, tive uma emoção tão grande que disse, uau, tudo é possível. Quando acreditamos, tudo é possível. E no dia de hoje estamos a gravar. E quando já tinha estado no CTT, eles disseram, não, só está ali dentro de um contentor, vamos abrir quando aquilo for prioritário, e no dia a seguir já tinha praticamente esse material. Mas não quero me dispersar muito com essa informação. Vou acrescentar que isto para dizer que aquilo que tem que ser, aquilo que tem que acontecer, acontece. Sempre. Sempre. Exatamente. Portanto, é um dos temas que nós vamos falar muito hoje, que é a fé. A fé que é intrínseca na nossa vida, que não foi sempre, mas também vamos deixar isso para outro dia, mas a fé que é muito importante. Ok, podcast surgiu. Qual é a intenção deste podcast? Qual é
efetivamente a nossa intenção deste podcast. É convidar todos os profissionais, é convidar todos os freelancers, todas as pessoas que têm imenso valor, que são autênticos, que adoram-se em primeiro lugar pelas pessoas que são, mas que concentram-se em expor a sua verdadeira alma e manifestar os seus verdadeiros talentos. E então vamos fazer essa filtragem. Já temos uma série de pessoas convidadas, já temos uma série de profissionais que irão estar presentes no nosso podcast. Só para terem uma ideia, vamos ter dentro do mundo imobiliário, que nem sempre irá ser imobiliário, mas dentro do mundo imobiliário vamos ter duas equipas, neste caso 2 convidados, um que é uma equipa, que é a equipa número 1 em Portugal dentro do imobiliário, do conceito KW, Keller Williams, e vamos ter o consultor mais jovem, que mais dinheiro também faz no nosso país, a falar sobre mentalidade. Vamos falar sobre temas muito profundos, vamos ao coração das pessoas e vamos extrair a essência, porque é que efetivamente os resultados estão a chegar à vida dessas pessoas. Vamos ter também aqui um profissional ligado ao Feng Shui, fui arquiteta a vida inteira e no fim da sua vida, ela ainda é muito jovem, ela vai-nos trazer também técnicas e dicas fundamentais depois de se formar dentro do Feng Shui e entender que não só a arquitetura era importante para uma boa funcionalidade da casa, da sua casa, como também entender a energia, como é que pode fluir dentro da casa. Mas vamos deixar esse tema para essa nossa convidada. Vamos ter muitos outros profissionais, vamos ter muita malta ligada ao desenvolvimento pessoal, vamos ter já na próxima semana um convidado brutal que vem do Brasil, é um dos homens que mais resultados tem dentro do seu método de vendas que ele desenvolveu. Vamos ter na próxima semana 1 hora aqui de conversa também de uma pessoa não só milionária pela forma como pensa, mas também os resultados assim também acompanham. Ou seja, este podcast é repleto de golden nuggets, como os norte-americanos costumam dizer, ou como os ingleses costumam dizer. Muita pepita de ouro, muita coisa boa. Vamos ter aqui também 2 casais norte-americanos, neste caso canadenses, que vão falar um pouco sobre a sua experiência de viverem cá na Madeira, o que vai na alma deles, qual é os seus hobbies. Vamos ter muita gente. E então, faz sentido para ti? Faz todo o sentido. Ou seja, vamos trazer muita diversidade e, de certa forma, entender um bocadinho da cultura de todas as pessoas que já vivem cá. Exatamente. E o que está por trás dessas pessoas, efetivamente, conseguirem alcançar aquilo que conseguiram alcançar? Vamos ter também o rigor de trazer pessoas que têm imensos resultados e que esses resultados consigam trazer o impacto que é necessário para a nossa vida. O impacto para você que está aí desse lado, ouvir e pensar para si mesmo, se ela conseguir, porque é que eu não posso conseguir? O que é que me falta? O que é que ainda não fiz para chegar a esse resultado? Ok, vamos entrar então agora em matéria. Vamos falar agora sobre quem tu és, Kátia. O que é que tu fizeste em termos profissionais? Fala-me um pouco sobre toda a tua progressão, onde é que começaste e até onde é que tu chegaste. Portanto, eu comecei muito cedo no mundo profissional. Comecei aos 17 anos. Comecei como promotora de vendas numa empresa de retalho muito conhecida cá. Portanto, no fundo, a minha primeira experiência foi com pessoas e hoje sei porque que assim foi. Depois passei para a outra experiência que foi trabalhar na área da banca. Tive 5 anos na área da banca e foi uma experiência muito enriquecedora também, saber lidar com todo o tipo de personalidades, todo o tipo de pessoas, tornar-me mais eficiente naquilo que estava a fazer
E depois disso, portanto, passei para uma outra função como secretária executiva de uma empresa que era espanhola, e que foi também uma experiência muito enriquecedora. Aliás, posso dizer que tudo aquilo que eu sei hoje e que eu agrego hoje àquilo que eu faço, tudo tem a ver com o pouco, e em simultâneo com tudo aquilo que eu fui fazendo e fui recebendo e fui partilhando com outras pessoas daquela altura. Como se costuma dizer, a vida é como um grande buffet. Por cada etapa que nós vamos passando, vamos mostrando uma peça de cada para completar aquilo que nós somos, efetivamente. Isso tem a ver com a gratidão também. Estar grato com todas as experiências que tu viveste. Falar nisso, onde é que tu, efetivamente, tiveste o teu maior impacto em termos de desenvolvimento mental e profissional? Mas tu ainda não terminaste a tua progressão. Estavas ainda na empresa ligada ao, neste caso, ao secretariado, fazias a parte de secretariado? Sim, trabalhava para uma empresa que era espanhola e que, pronto, foi bom porque aprendi a falar espanhol e aprendi a escrever também. Portanto, isso foi um dos aspectos positivos que eu tiro dessa experiência, sem dúvida. Mas depois disso, entretanto, conheci-te em 2014 e nessa altura deu-se ao fim de alguns meses juntos, deu-se um clique que era precisávamos de sair daqui, ou seja, aquilo que estávamos a fazer aqui talvez não era suficiente, não estava talvez a ser enriquecedor o suficiente. Exato. E então lembro perfeitamente que uma vez estava a ver uma reportagem na RTP1, um casal que viviam no continente, eram ambos licenciados, já tinham uma vida até razoavelmente confortável, mas sentiam lá dentro deles que precisavam de um desafio maior, precisavam de algo que os enriquecesse ainda mais como pessoas. E então eles decidiram que teriam que mudar de país e então decidiram escolher para fazer essa experiência, escolheram viver em Moçambique. Exatamente. E foi essa peça que nos impactou. E foi essa peça que nos impactou. Aliás, fui eu que vi e depois partilhei logo contigo porque fiquei tão entusiasmada e senti que era um chamado, que nós também tínhamos que fazer aquilo, nós também tínhamos que sair e buscar algo que nos enriquecesse ainda mais como pessoas. Há um tema muito importante, estavas a falar sobre essa situação, estava-me a recordar aqui de uma situação muito importante, que é a qualificação. Nós achamos que necessitávamos de sair do nosso país porque não tínhamos qualificação necessária para desenvolvermos aquilo que nós queríamos desenvolver e fazer. Também foi uma falta de fé grande em nós os dois. Não, eu não diria isso. O pensamento não foi isso. Não é que nós não tivéssemos qualificação suficiente. Nós até tínhamos qualificação. Nós não acreditávamos, não estávamos a conseguir ver o cenário todo e nós não conseguíamos ver que existiam muitas oportunidades de negócio aqui, que nós se pudéssemos a clareza que era necessária, nós conseguimos fazê-lo cá. E lamentavelmente a fé na altura não era suficientemente forte, não era suficientemente grande para que nos mantivéssemos cá, por isso é que tivemos que sair. Muito bem. E depois saímos, fomos para onde? Bem, depois de algum sorteio algumas pesquisas e algumas pesquisas para tentar ver que país é que nós iríamos e nós nos identificávamos mais, então finalmente escolhemos que foi Inglaterra, mais propriamente Londres. Fomos para o centro de Londres. Exatamente, e estivemos lá à volta de 4 anos a trabalhar. Entendemos perfeitamente como é que a cultura inglesa funciona, não perfeitamente, mas pelo tempo lá estivemos, e aprendemos também a falar a língua inglesa. É verdade. Eu hoje digo com o coração cheio que a melhor aprendizagem que eu tive
e por ter emigrado e por ter ido para lá foi exatamente ter aprendido o inglês, porque eu lembro perfeitamente que passei a vida inteira, até mesmo na escola, no ensino obrigatório, eu fugia sempre da língua inglesa. Eu escolhi todas as outras línguas menos o inglês, porque eu tinha pavor, não sabia porquê, mas eu tinha pavor de aprender a língua. Por trás dos teus grandes medos? Estavam os teus grandes sonhos. E nessa altura eu percebi isso. Exatamente. Mas é engraçado, Kátia, que às vezes nós damos por nós, nos nossos desafios do nosso trabalho diário, com alguns desafios para resolver, e parece um problema enorme, parece que não conseguimos resolver. Mais à frente, quando conseguimos resolver o problema, olhamos para trás e percebemos que aquilo era uma grande aprendizagem que nós tínhamos que tirar. Foi a melhor aprendizagem. E aquilo que nos tirava o sério, tirava-nos do sério, aquela raiva porque que as coisas não aconteciam, foi exatamente onde nós nos tornámos bons. E é isso mesmo. É importante manter sempre essa dinâmica, e todas as nossas conversas que vamos ter cá é sempre com essa aproximação, com essa abordagem, que tudo tem um sentido. Tudo tem uma lógica, um porquê. Apesar de não estarmos a ver, porque isso já percebi ao longo destes anos, que nós não vemos no momento o porquê que aquela situação aconteceu, ou porque que alguém nos disse o que disse, ou fez aquilo que fez, mas mais à frente vamos entender. Há uma pessoa muito importante na tua vida, que tu repetes isso muitas das vezes, teve um papel muito importante na tua vida, e qual foi a frase que ele te disse? É verdade, essa pessoa vai ficar sempre na minha mente, no meu coração, porque ele na altura disse umas palavras mágicas e que eu levo comigo até hoje e vou levar sempre. Foi numa das minhas experiências profissionais. E que tu te sentias super... Sentia-me super bem e sentia que estava no caminho certo e sentia que tinha feito aquilo que tinha que fazer e aquilo que me foi proposto, mas foi na transição, ou seja, foi no período onde trabalhava na banca. E chegou um momento, que foi quando chegou o momento de passar uma fase mais séria do compromisso. Ou seja, iria ficar decidido se ficava nos quadros da empresa ou não. E com todo o trabalho que foi feito em prol para que isso acontecesse, todo o esforço tanto do diretor, do subdiretor e por aí adiante. Neste caso, a pessoa que eu estou a falar é o subdiretor, na altura do balcão que é onde eu estava. Quando cheguei lá, depois da reunião com a responsável dos recursos humanos, e ele chegou ao pé de mim, todo entusiasmado, com um brilho nos olhos, e eu já sem brilho. Disse: então, como é que correu? Disse: pois, você já percebeu, não irei ficar. Não vou ficar. E o que é que ele disse? E ele, com as suas palavras santas, com as suas palavras mágicas de sabedoria, porque era uma pessoa que já tinha alguma idade, já tinha passado por muito, disse assim: você, Kátia, um dia vai perceber porque é que você não ficou. Tudo tem uma razão para que aconteçam. O que é que aconteceu? Você vai perceber. Um dia você vai perceber. Exatamente. E eu fiquei a pensar nessa frase. Todo este tempo. Porque naquela ansiedade, naquele processo que nós estamos a viver, nós queremos na hora a resolução. Nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. E não damos tempo para que entendamos que tudo aquilo faz parte de um processo. Até um não é super importante. Sem dúvida. É um não naquele momento, mas é um não para não nos desviarmos do caminho. Porque nessa altura tu trabalhavas por conta de outrem. E hoje em dia trabalhamos por conta própria, certo? Trabalhas por conta própria. És a dona da empresa, da tua própria empresa, controlas o dinheiro que tu ganhas e tu nomeias exatamente aquilo que tu queres fazer, a hora que queres acordar, quando é que tu podes fazer, quando é que não podes fazer. Tu és dona da tua própria vida. Tu assumiste as rédeas da tua vida, a liderança da tua vida. Assumi, é verdade. E foi quando eu comecei a trabalhar por conta própria, que foi há 6 anos atrás,
que eu entendi as palavras dessa pessoa. Exatamente. Porque se eu tivesse ficado lá, provavelmente ainda lá estava até o dia de hoje. Exatamente. Como tantos colegas que nós vimos, amigos, pessoas da altura, continuam a fazer as mesmas coisas. Não está nada de errado. Não. Claro que sim. É o que É o não é? processo de cada um. É o processo de cada um. Mas, efetivamente, a evolução e a regressão, que quando nós não aprendemos, regredimos. Mas quando não aprendemos, não estamos sempre à procura de coisas novas, efetivamente a vida começa a se tornar cada vez mais amarga e mais insatisfeita, e os resultados a seguir refletem um pouco isso na nossa conta bancária, também ao fim do mês. Voltando novamente ao teu... E agora sim que tu tocaste no tema, há 6 anos atrás iniciaste uma atividade em termos empresariais. O que é que foi exatamente essa atividade? Essa atividade foi a gestão de alojamento local. Ou seja, logo que regressamos de Londres, tínhamos um objetivo muito claro na nossa mente, o que é que nós queríamos fazer quando cá chegássemos. E chegámos em julho e em agosto nós já estávamos a tratar da abertura da empresa e tínhamos bem claro quais eram os parâmetros e o tipo de serviço que nós queríamos oferecer, e nós sabíamos que era essa a área de negócio que nós queríamos trabalhar. E porquê? Porque durante o período que nós estávamos na Inglaterra, nós tínhamos algumas propriedades de familiares que estavam a ser geridas à distância. E ganhámos esse conhecimento. Para acrescentar ainda a experiência que eu tive lá também, que eu trabalhava para uma pessoa que tinha mais de 100 propriedades em alojamento local. E com ele eu aprendi tudo aquilo que era necessário em termos de gestão. Muito bem. Viemos para cá, montamos a empresa e rapidamente já tínhamos as coisas todas a andar. Quais eram as maiores dificuldades que nós tínhamos na altura? As maiores dificuldades eram efetivamente a parte da logística, porque éramos nós os dois, nós não tínhamos mais ninguém, ou seja... E para quem entende do que é fazer gestão de alojamento local, não é só ir ao computador fazer anúncios online e já está. É muito mais do que isso. É a manutenção, é a limpeza, é a preparação, é ter a certeza que está tudo certo, é fazer o check-in. Portanto, é quase como estar 24 horas disponível para que tudo tivesse a correr da melhor forma possível e para que os nossos clientes estivessem plenamente satisfeitos. E por ser essa a grande dificuldade e porque estávamos a iniciar uma nova atividade, de certa forma nós acumulávamos todas as tarefas, fazíamos tudo, fazíamos a limpeza, a lavagem das roupas, a preparação do check-in, check-out, a gestão dos sites, tínhamos que fazer toda essa situação e percebemos rapidamente que era um negócio que trazia alguma liquidez, mas depois, se não escalássemos para outro nível, tínhamos plena consciência que precisávamos entre 25 a 30 imóveis para conseguir delegar grande parte das tarefas e o negócio crescer então para outros níveis e fazermos unicamente a gestão e não todo o trabalho diário. Mas esse trabalho diário, Kátia, vem também da experiência que nós tivemos na Inglaterra. Nós lá tínhamos que fazer tudo. Nós, num dia de trabalho, eu costumo dizer, sem querer, foi a nossa experiência, nem todas as experiências são iguais. Claro. Mas os 4 anos, quase 4 anos que nós tivemos na Inglaterra, valeram tanto como 40 anos aqui de trabalho. E sem querer exagerar. Não em termos de conhecimento de áreas, mas em termos de velocidade e músculo de trabalho, rigor, disciplina, pontualidade, assertividade. Por isso é que eles são uma indústria trilionária. Uau, é verdade. Foi ou não foi? Foi. E todo esse músculo que nós trouxemos aqui para a nossa indústria, que precisávamos efetivamente de emigrar, precisávamos daqueles 4 anos fora do nosso país, para entender que efetivamente, ponto número 1, tínhamos tudo cá, não precisávamos de sair. Ponto número 2, precisávamos sim de ganhar outras qualificações, pelo menos eu falo por mim, qualificação de ser assertivo, de ser disciplinado, de trabalhar e de fazer aquilo que tem que ser feito. E depois de construir todo o património que nós queríamos construir. O alojamento local, então, foi até inícios de 2020, não é? 2020 veio uma grande renovação cíclica, foi uma renovação brutal,
para iniciar o século XXI, que foi o Covid, e nós tivemos que efetivamente mudar de direção, ou então agregar uma outra função, uma outra atividade empresarial ao nosso negócio, certo? Exatamente. Queres-me falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Nós vimos que com a chegada do Covid-19, nós vimos que a nossa vida também, em simultâneo, deu uma viravolta. E nós, tudo aquilo que nós tínhamos construído até aquela data, tinha simplesmente desaparecido, como todas as pessoas neste planeta Terra. E tivemos que, como ficámos assim, quase como se chama dizer, ficámos sem chão, nós tivemos que olhamos um para o outro e dissemos, temos que encontrar aqui uma solução, porque não podemos parar, a nossa vida não pode parar. Ela mal começou, portanto agora temos que dar um passo em frente. E porque nada é por acaso, e porque Deus sabe aquilo que faz, surgiu um dia uma conversa, um encontro, uma pessoa que era, neste caso, era do teu ciclo de amigos, do teu passado, que nos convidou para abraçar um novo projeto. E qual é que era o novo projeto? Era sermos consultores imobiliários. Exatamente. Na altura, na empresa para a qual ela trabalhava, exatamente. E juntamos, de certa forma, o útil ao agradável, porque foi no real estate que nós viemos buscar os primeiros imóveis para o alojamento local, e já que tínhamos que trabalhar com imóveis no alojamento local, também sabíamos quais eram os que estavam para vender ou não. E pronto, mas até lá, desde que abrimos a nossa empresa de alojamento local até entrar na Covid, não fizemos qualquer negócio, porque tem tudo a ver com o foco. Quando não estamos concentrados numa única atividade, dificilmente conseguimos fazer duas ao mesmo tempo. Há outra regra também que aprendemos muito com o Leonardo Gonçalves: enquanto não atingimos 1 milhão dentro daquela atividade, não podemos delegar ou abrir uma outra atividade para que efetivamente consigamos desenvolver duas atividades. Mas como já atingi 1 milhão, entre aspas, 1 milhão é um número, que até pode ser menos, até pode ser mais, mas que já conseguimos construir uma organização, conseguimos delegar as tarefas, e a nossa intervenção naquela empresa seja só meramente mental, organizacional e não operacional. Porque quando ela é operacional, a nossa mente está em vários lugares ao mesmo tempo. Exatamente. E dificilmente as coisas conseguem acontecer. Acreditamos plenamente, aliás, por termos vivido isto na pele, acreditamos plenamente que fazer duas coisas em simultâneo, quando elas não estão bem estruturadas, não estão bem segmentadas, elas não funcionam. Exatamente. Mas este é outro tema que depois vamos falar mais à frente. Mais à frente vamos falar sobre essa situação. Em termos de timings, penso que vamos com 20, 30 minutos de Cláudia, podcast. como é que estamos? Como é que vamos, Cláudia? Ok, penso que vamos com 30 minutos de podcast, mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos à vontade. Estamos na nossa casa, estamos à vontade para conversarmos, para falarmos com todas as pessoas, que 30 minutos Confirma-se. é os timings mais ou menos que já estamos habituados no nosso dia-a-dia de tempo, não é? Mas, de certa forma, a intenção é essa mesmo, conversarmos à vontade, entendermos todos os passos que nós vamos dando, mas, em fim de cada passo, qual foi o resultado que nós obtivemos desse passo. Fundamental medirmos a nossa vida, e fundamental também sermos, como dizia o Fábio muito bem, sermos accountable, ou seja, contáveis. Contáveis, e agora esqueci-me a palavra, mas de repente, daqui a pouco eu já falo sobre essa situação. Então estávamos no imobiliário, arrancámos então com o imobiliário em maio, abril, foi a primeira... Março. Foi quando, efetivamente, nós entramos a sério. A sério, março. Sim, foi quando tivemos que fechar as portas, de certa forma, deixar semi-abertas as portas do imobiliário, do alojamento local, e se dedicar de corpo e alma ao imobiliário. Rapidamente começamos a fazer negócios, mas sentíamos uma necessidade na altura
de estarmos bem acompanhados em termos mentais. Verdade ou mentira? Sim, é verdade. Nós sentimos que ainda há algumas lacunas para preencher dentro desta área de negócio, que é uma área de negócio fascinante, maravilhosa, da qual eu me identifico a 500%. Eu amo aquilo que eu faço e eu identifiquei pela primeira vez na minha vida aquilo que eu realmente amo fazer, que é efetivamente estar com pessoas, mas no fundo orientá-las para que elas consigam fazer bons negócios. E em simultâneo eu também ser recompensada por isso, porque isso é automático também, porque quando nós damos o nosso melhor todos os dias, automaticamente também nós somos ressarcidos por tal, não é? Completamente. E isso tem sido uma demonstração ao longo destes anos. Muito bem. E então, em termos mentais, nós tomamos uma decisão fundamental. Nós tomamos uma decisão fundamental porque, mais uma vez, sentimos que há algumas lacunas aqui que precisam ser preenchidas. Acho que falta um pouco mais de conhecimento das pessoas, da própria pessoa, conhecer mais quem é a pessoa, quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu estou a fazer aquilo que eu estou a fazer. E como sentimos essa necessidade, aliás, eu acho que, pelo menos desde que nos conhecemos e sabendo o nosso percurso para trás, nós percebemos que sempre tivemos essa vontade de aprender mais. Quem somos, quem podemos ser e o que é que temos que fazer para nos tornarmos melhores pessoas. Então, surgi também, mais uma vez, nada é por acaso. Alguém nos falou que havia um mentor aqui no Funchal, neste caso era o nosso querido Leonardo Gonçalves, que, portanto, que mentorava, ou seja, que mentorava pessoas no sentido de orientá-las para que tivessem melhores resultados na vida, não só a título pessoal, como a título profissional, emocional, familiar, ou seja, ele conseguia abranger todas as áreas. Exatamente. Nós na altura, é engraçado que a gente já falou algumas vezes com ele, nós na altura criamos 4 mentores. Um mentor espiritual, um mentor financeiro, um mentor relacional, ou seja, queríamos... E quando tivemos essa conversa com o Leonardo, ele desmistificou, desmontou essa mentalidade, porque na altura também nós queríamos fazer constelações familiares e entender um pouco mais sobre as constelações familiares. E efetivamente, quando nós temos uma pessoa orientada mentalmente, que é aquilo que o Leonardo faz, ele é um treinador de mentes de sucesso, ou de mentes que querem atingir o sucesso, conseguimos efetivamente sair e mudar de etapa para etapa e evoluir dentro da nossa profissão e dentro daquilo que nós estamos a fazer. E então, abraçamos essa situação, aceitamos essa proposta, e essa proposta é transversal a todas as carreiras. Porque, efetivamente, as pessoas pensam, eu não preciso de ir mais uma palestra, eu não preciso de ler mais um livro, eu não preciso de saber mais nada, porque eu já sei aquilo que eu preciso saber. A base das bases tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal. Quem sou eu? Como eu estou em relação a mim mesmo? Como é que eu vejo-me? Como é que eu respeito-me? Como é que eu me amo? E quando eu entendo quem eu sou, eu estou capaz de conseguir interagir com outras pessoas. E isto é transversal a todas as carreiras. Exatamente. E diria que quanto mais capaz eu estou como pessoa, mais eu vou conseguir ajudar outra pessoa que está do outro lado. Completamente. É evidente que no mundo das vendas, e tudo o que fazemos na nossa vida são vendas, e aqui vai um reto para todas as pessoas que estão a assistir a este vídeo, seja administrativa, seja secretária, seja dentista, seja assistente de médico, seja cirurgião, seja topógrafo, seja lá o que for, são tudo vendas. Porque se não tivermos uma outra pessoa a comprar os vossos serviços, não temos nada. Porque atualmente os caracóis e os cães e os gatos ainda não conseguem comprar os nossos serviços. Tem que ser pessoas. Então, para eu me relacionar com pessoas, eu tenho que entender a pessoa que eu sou.
Então foi sempre essa a nossa máxima. Nós estávamos ainda imigrados, já há mais de 15 anos que nós andámos à procura individualmente do nosso conhecimento pessoal e do nosso desenvolvimento, mas ainda estávamos imigrados na Inglaterra, vínhamos a Lisboa viemos fazer um processo de mentoria durante um fim de semana, viemos fazer outro processo de orientação espiritual com outro mentor brasileiro, o Sri Baba. Portanto, foram várias as etapas e foram vários os passos que nós fomos dando, e atualmente até vou abrir aqui mais uma janela. Todo este espaço que está aqui foi montado por mim, e com muita modéstia, foi montado por mim porque eu paguei uma formação, paguei uma mentoria para entender como é que montávamos este espaço, para entender quais eram os equipamentos certos, para entender como é que as coisas ficavam todas muito bem colocadas, e ainda há muita margem de progressão, mas a primeira questão que eu coloquei-me na altura foi: que chatice, até comentámos, é porque não arranjar uma pessoa para fazer o trabalho. Eu tentei arranjar várias pessoas e não consegui arranjar essa pessoa para fazer este trabalho, mas ainda bem que não consegui, porque ao me qualificar e ao me preparar mentalmente para fazer esta tarefa, entendi outra situação. Entendi que não posso nunca deixar de aprender, e depois não dependo de ninguém, porque o meu conhecimento não ocupa espaço. Isto está dentro de mim e é infinito a nossa mente. A nossa mente consegue absorver tudo e mais alguma coisa. E eu só sei que nada sei. E é verdade, cada vez mais que eu aprendo mais uma coisa, tenho a certeza que nada sei. Portanto, procuramos sempre o conhecimento para ter uma boa relação com a minha mulher, uma formação de casais. Vamos ter uma formação na próxima semana que tem a ver com como nos tornarmos mais capazes em termos de vendas, e é um valor que não prescindimos do nosso orçamento, que é o quanto é que nós temos que aprender para evoluirmos enquanto pessoas, para atingirmos aquilo que nós queremos atingir. Muito bem. Iniciamos então em 2020 o imobiliário, e foi um ano muito bom. E foi um ano em que nós conseguimos surpreender e superar a nós próprios. Exatamente. Porque supostamente nós não tínhamos experiência nenhuma no ramo imobiliário, mas esquecemos que tínhamos algo muito valioso, que era conhecimento pessoal. Neste caso, conhecimento pessoal, ou seja, nós já andávamos a estudar sobre pessoas já há muitos anos, e nós conseguíamos muitas vezes ler a mente das pessoas e a linguagem corporal delas, e assim, desta forma, poder entender melhor como é que nós poderíamos servir. Exatamente. E tivemos então um primeiro ano de muitos bons resultados. Fizemos, portanto, um erro, 23 transações para um primeiro ano. Foi muito bom. Foi excelente. Tivemos de uma empresa concorrente à nossa, mas aprendemos a base do imobiliário, a parte técnica. Exatamente. Mas sentíamos no nosso coração que a empresa ainda não era bem aquela, que tinha que haver mais qualquer coisa. E aquela Williams trazia uma frase fantástica: primeiro Deus, depois família e só por fim o negócio. E isso tem sido a nossa chave para abrir as portas. Tem sido o que nos tem movido até hoje, não é? E é um tema bom para te fazer uma pergunta. Kátia, a fé, o quanto é importante para ti? A fé é tudo para mim, porque desde que eu comecei a ter responsabilidade por mim própria, pela minha vida, desde o momento que eu passei a assumir, a tomar conta da minha vida, eu percebi que era com a fé que eu estava a conseguir dar passos. Era porque eu acreditava sempre que havia algo superior, havia algo maior que me guiava e que me dizia: vai por aqui, vai por ali, não faças isto, faz aquilo. E essa fé é uma religião? Como é que tu podes definir? É um Deus? É uma energia?
fé? Ou como é que tu podes definir a tua fé? A minha fé é uma voz interna que eu tenho. É, é uma conexão que eu tenho com algo que eu não sei onde é que está, mas eu sinto que existe uma conexão com algo superior, que eu não sei se é uma entidade, seja lá o que for, mas essa entidade, essa energia, ela comunica comigo todos os dias e ela guia-me. E essa energia mágica, há quem diga que temos que dar um nome, e eu gosto de dar um nome, é Deus, é o nosso Deus. Claro que sim. Que foi muito bem representado, devido à nossa cultura, foi muito bem representado pelo Filho, que foi Jesus, e que efetivamente faz-nos conectar. E tirando religiões à parte, a religião é só a religação com a nossa fé, nós pautamos a nossa vida com essas palavras muito importantes, que é que Ele quer de nós, e nós, ao fim de cada missão, ao fim de cada trabalho, percebemos que é ao servir que nós sentimos o nosso coração plenamente cheio, é a servir, a servir, a servir. Naturalmente, o dinheiro chega, naturalmente, a abundância chega, financeira, física, seja lá como for, mas é a servir que nós nos sentimos em plenitude. Ter uma fé é fundamental. Para ti, Kátia, qual foi o momento mais duro da tua vida e como é que tu conseguiste superá-lo? Uau, Não pergunta. Porque estamos a falar em fé e eu penso que deve ter havido uma energia externa muito forte que te ajudou a retirar desse momento. Momento definidor. Eu sabia que desde muito, provavelmente muitas pessoas dizem isto, mas eu dizia e sentia isso. Eu fui chamada para fazer algo grande, eu tenho a certeza disso, e por isso é que me foram colocados muitos desafios. E eu sinto que foi muitas vezes abaixo. Acho que a maior prova que eu tive, o maior desafio foi situações com um familiar muito próximo, muito importante, do qual eu tive que cortar relações e que me senti completamente só, sem chão, sem apoio. E eu sentia, não vou conseguir aguentar isto. E até tive vontade de morrer, sinceramente. Tive mesmo vontade de morrer, porque era como se eu tivesse, como se tivesse alguém aberto um buraco e eu tivesse sido jogada lá para baixo. E foi aí que eu senti uma voz. E uma voz e uma força que eu sentia como se fosse uma mão gigante a ir-me buscar lá para baixo. Assim, não, tu tens um propósito maior, tu tens uma missão aqui na Terra e tu tens que ficar aqui para poderes cumprir com esse propósito. Não podes ficar aí. E foi aí que eu senti, não, ok, então é isto que a gente vai fazer. E tu vais-me ajudar a fazer isto. Eu disse a Deus, tu vais-me ajudar então a fazer isto. Venham os desafios que vierem, tu vais-me ajudar. E é nesse momento que tu tiveste mais presente essa energia. Deus. Esse momento foi o momento que eu tive mais presente, que não estava só. Muito bem, muito bem. E aproveito para acrescentar que isto é um tema muito delicado e vamos ter oportunidade. Vamos ter mais oportunidades. Mas é uma daquelas. Aproveito para dizer que ninguém está só. Eu sei que muita gente que está a ver agora isto vai se identificar com aquilo que eu acabei de dizer e com aquilo que eu vou dizer agora. Há muitas pessoas que sentem-se só, parece que não têm ninguém.
mas eu posso dizer que vocês não precisam de ninguém, entre aspas, fisicamente. Vocês precisam só de uma força que não se vê, mas que se sente e que é o combustível para ir em frente e agarrar o touro pelos cornos e fazer aquilo que tem que ser feito e enfrentar os desafios que vão vir, porque para sermos grandes, os desafios também são grandes. Mas não desistam. Era outra pergunta que eu ia fazer. Qual era a mensagem que tu gostavas de deixar a alguém que está a viver um momento menos bom? Familiar, pessoal, relacional com a sua alma gêmea, com o seu trabalho? Que frase é que tu podias deixar a essa pessoa que a inspirasse? A frase é esta: agarra a tua vida. Toma conta da tua vida. Porque se não fizeres isso, mais ninguém irá fazê-lo por ti. Toma conta, exatamente. Assuma a tua liderança. Toma conta da tua vida. Foi isso que tu, de certa forma, fizeste? Porque isso não é um passo dado de uma hora para a outra. É um passo dado, é uma decisão tomada, é uma ação feita. Mas vamos depois assumindo liderança em várias áreas da nossa vida. Porque vamos tendo essa consciência para nós mesmos o quanto somos capazes de liderar a nossa vida. E vamos tendo pessoas também, não só situações, mas também pessoas que ao longo da nossa vida aparecem e nos desafiam e nos põem em causa e dizem que nós não conseguimos e dizem que nós não somos suficientemente grandes e que nós não temos aquilo que é preciso e que nós não podemos nos comparar com outros e nós não podemos dar ouvidos a essas vozes, a essas palavras, porque isso é só aquilo que elas acreditam, aquilo que elas vivem, porque elas não têm outra, elas não conseguem ter, elas vivem aquela realidade e essa é a realidade delas, não conseguem ver mais além. Claro que sim. Pegando exatamente neste momento, qual foi, se é que temos que entregar, se é que neste momento vamos entregar um valor a você, quais foram os livros, o livro que na tua leitura, no teu dia-a-dia, que era outra pergunta que também queria te fazer, quais são os teus hábitos diários para tu estares conectado a essa energia, para estares conectado a ti mesmo, para teres o mesmo nível de performance em termos empresariais, mas passamos à frente e vou-te fazer a pergunta, porque quero já entregar essa ferramenta a outras pessoas. Quais são os livros que mais impactaram a tua vida? Se tivesses que nomear dos livros, quais foram os livros que mais impactaram a tua vida? Bem, isso é bem claro na minha mente, ou seja, parece que está escrito aqui, está bem presente na minha mente, que são os seguintes. Um deles é A Magia de Pensar em Grande, foi, sem dúvida, o livro que me mais impactou, e o segundo foi Os Segredos da Mente Milionária. Exatamente, J.R. Becker. Porquê Os Segredos da Mente Milionária? Porque abri-me a mente no sentido de acreditar, eu já acreditava, mas fez-me acreditar ainda mais que era possível ser abundante. Uma pessoa abundante infinitamente. Muito bem. Esses dois livros, o primeiro, por acaso o primeiro nós fizemos a desconstrução desse livro, que foi mágico, essa desconstrução com o Leonardo Gonçalves. E efetivamente é um livro que não tem alcance em termos de expansão mental. É impressionante o quanto aquilo está sempre ali a trazer-nos para outro nível, a nos desafiarmos. E Os Segredos da Mente Milionária teve um impacto muito grande em ti, também gostei muito desse livro. E é um livro que eu acho que não chegaste a ler o Pai Rico, Pai Pobre. Não chegaste a ler. Esse não. Ainda não. E Os Segredos da Mente Milionária, quando eu te vejo a falar sobre o livro dos Segredos da Mente Milionária, foi exatamente o mesmo sentimento que eu tive quando li o Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que é, uau, existe outra possibilidade, existe outra forma, existe outro conceito, existe este lado e aquele lado, e qual é o lado que vais... É como as duas pastinhas, uma vermelha e uma azul, qual é que tu queres tomar? Porque, efetivamente, antes de tomarmos o conhecimento, vivemos obstruídos da informação. Era isso que eu já ia acrescentar.
relativamente ao segredos da mente milionária, o grande impacto e o exercício que depois é pedido que seja feito é principalmente as crenças que nos foram incutidas ao longo do tempo, ou seja, o significado que nós damos ao dinheiro, que é uma realidade que está completamente deturpada daquilo que realmente é. Então, ao fazer aquele exercício, bem, aquilo foi uma... Como é que posso dizer? Foi um elixir, um banho de... Foi um banho para a minha alma. Exatamente. Eu disse, meu Deus, como é que é possível nós andarmos tão cegos relativamente àquilo que é realmente a verdade, aquilo que realmente nós somos e podemos ser e podemos alcançar. E estamos aqui ainda a dar ouvidos a quem não tem resultados. A quem não tem resultados, no fundo. Muito importante. Isso é muito importante. Os resultados são muito importantes e temos que dar ouvidos a quem tem resultados. Ao longo do tempo... Vou acrescentar outra situação, que é relativamente ao outro livro, que não é por acaso que tem o tema que tem. Tem o título que tem, que é A Magia de Pensar em Grande, que é exatamente isso. Ele explica-nos como é que nós podemos desenvolver a nossa mente com pequenas ações diárias e com pensamentos diários para expandir a nossa mente. E eu posso dizer que a partir dessa, ao concluir essa leitura, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Completamente. E eu sou prova disso. Desafias-me todos os dias, que eu até penso para mim, meu Deus, quando é que vai chegar? Quando é que chega ao fim? Não chega. E obrigado por fazeres isso, porque todos nós caímos na mesmice. Todos nós caímos na esparradela de deixa estar mais aqui um pouquinho no quentinho, nesta moleza, deixa ficar mais molenho. Mas ainda bem que nós existimos um para o outro, porque nos especaçamos, nos desafiamos. E é isso, o verdadeiro valor da mulher, o teu verdadeiro valor na minha vida e para todos os homens, o verdadeiro valor da mulher, ela é servir a palavra de Deus. Ela traz-nos a mensagem que nos desafia a sermos cada dia melhores. Cada dia melhores, cada dia melhores. Já fizeste isto e porquê que não fazes mais? Já fizeste isto e porquê que não fazes aquilo? E isso é fundamental, fundamental. Outra pergunta, porque ao longo do tempo vamos ganhando toda esta formação, vamos colocando a ação, vamos tendo resultados na vida e vamos ganhando habilitações, qualificações. Se tu tivesses que ganhar uma nova habilidade o mais rápido possível, qual seria essa habilidade que tu gostavas de ganhar assim, pau, num instante? Sinceramente, era conseguir ganhar novos hábitos no maior curto espaço de tempo. Eu assumo que, como toda a gente, como todo comum mortal, tem dificuldades em criar novos hábitos. Completamente. Porque se assim fosse, seríamos todos milionários ou bilionários. E somos, mas na prática não conseguimos exercer. Exatamente. Mas isso seria realmente aquilo que eu gostaria de ter mais presente em mim, que eu gostaria de ter a possibilidade de transformar mais rapidamente, que ainda não está afinado, mas vai ficar. É como o livro dos hábitos atómicos, que o quanto é importante nas pequenas tarefas que nós vamos fazer diariamente, colocá-las dentro da nossa agenda para que isso se torne um hábito, mas efetivamente... Minha culpa, eu assumo também essa responsabilidade. É tão difícil ganhar um novo hábito, é tão difícil renovar, ou seja, criar um hábito para substituir aquele, porque efetivamente o que faz as mentes milionárias prosperarem muito financeiramente é a capacidade rápida de ganhar hábitos. Recordo-me do nosso mentor Pablo Marçal, o quanto é que ele assume uma tarefa e a partir daquele dia essa tarefa é feita e imune-se de todas as pessoas e circunstâncias e ferramentas à sua volta e cumpre com essa tarefa. Seja ser o Ultraman, seja perder a barriga, que foi um desafio. Ele já era capaz de correr milhares e milhares de quilómetros, de fazer o que mais ninguém... É Ultraman, como diz o outro, o Aquaman, faz e acontece, é quase o Superman.
E, de repente, perder a barriguinha que tinha era um desafio do tamanho do mundo. Incrível, não é? Mas depois, munido de informação, recebeu munido das pessoas, as ferramentas e introduzi os hábitos diariamente na sua rotina, até que... E cumpriu à risca. Como ele diz, pela primeira vez teve um tanquinho. Um tanquinho, uma barriguinha definida. Uma barriga definida. Incrível. Até estas pequenas coisas, o quanto é importante. Mas nada é impossível se não seguirmos essas regras de termos, primeiro, uma formação, depois uma mentoria e colocar em ação, introduzir novos hábitos na nossa vida. Muito bem. Estamos com quantos? 45 minutos, 50 minutos mais ou menos? Já temos uma hora. Então estamos mesmo já no fim do nosso podcast. E aqui vai a última pergunta. Kátia, qual foi a pergunta que eu não fiz que tu gostavas que eu fizesse? Que giro. São algumas perguntas, mas uma delas. Eu vou focar-me só numa só. Seria. Achas que estás a cumprir com o teu propósito? Neste caso, estás a cumprir com o propósito que Deus te deu? Eu diria sim. Uau! Sim. Gostavas que eu fizesse essa pergunta. Se estás a cumprir com o teu propósito que Deus te deu. Sim. E tu consegues afirmar? E consigo responder que sim, imediatamente, sim. Muito bem. Mas, e quem não tem o seu propósito, como é que faz? Quem não sabe qual é o seu propósito? Quem não sabe qual é o seu propósito tem que continuar a viver o seu processo. Até que um dia, uma dor muito grande venha, uma necessidade muito grande venha, e a pessoa aí vai sentir a necessidade de entender o que é que eu estou a fazer aqui. Muito bem. E eu quero também deixar aqui esta chamada de ação. Se no dia de hoje, nesta hora, você está a assistir a esta peça e se alguma coisa ressoa e faz sentido para si, é porque provavelmente já começou a entrar no caminho do seu propósito. Provavelmente já começou a encontrar como, pelo menos, definir bem o seu propósito. Procure as pessoas à sua volta, fale connosco. Nós somos pessoas como qualquer uma outra pessoa qualquer, mas com vontade de que, efetivamente, querer ajudar e contribuir com a formação que fomos ganhando ao longo da vida. Fale com as pessoas que você tem confiança, mas procure conhecimento constantemente. Procure se desenvolver, procure ser melhor, procure ganhar novos hábitos e procure a prosperidade, porque todos nós merecemos a prosperidade. Todos nós nascemos para sermos prósperos. Aproveito. Claramente. Vamos aos agradecimentos finais, que também é muito importante. Começo por ti. Queres agradecer em alguém especial? Quem é que queres agradecer? Olha, primeiro vou agradecer a Deus, porque acho que é isso é outra coisa que eu acho que qualquer pessoa deveria de fazer, agradecer todos os dias antes de se levantar da cama, agradecer por mais um dia, por continuar, por poder ter a oportunidade de estar aqui a fazer aquilo que tem que ser feito, sendo propósito, achando que é o propósito ou não, mas estar aqui a fazer aquilo que se propôs. Agradecer a ti também por tudo aquilo que tu tens feito, bom, por vezes menos bom, mas que traz também o seu ensinamento. Agradecer a todas as pessoas que têm contribuído também para que todos os resultados que têm acontecido até o dia de hoje estejam a acontecer. Agradecer a nossa mais recente contratação, a Cláudia, por estar aqui presente e nos estar a ajudar a fazer este primeiro podcast fantástico, que eu espero que seja um início de uma outra jornada de sucesso para nós e para todos aqueles que vão nos assistir, vão nos ver, vão nos acompanhar e vão com certeza interagir connosco. Muito bem. Quero também deixar os meus agradecimentos
primeiro a ti, por tu aceitares este convite, por tu dizeres, ok, vamos embora. Tem que ser feito, tem que ser feito. Um dos grandes medos da Kátia é falar em público. É dar formação, expor-se, conversar, falar. Mas como já dissemos durante este podcast, atrás dos teus grandes medos estão os teus grandes sonhos. Tu vais deixar um legado enorme. Eu tenho a certeza disso. Porque ela tem um conteúdo mágico. Ela tem uma experiência incrível e viveu coisas que mais ninguém viveu, como todos nós vivemos, mas que vai aprender a contar a sua história, vai aprender a transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Quero agradecer a Deus por Ele fazer parte do meu dia-a-dia e tu também seres uma das principais responsáveis por trazeres novamente Deus à minha vida. Sem Ele, nada era possível. E quando eu dou por mim a orar, a pedir a Ele, com todo o sentido, com todo o propósito, é uma alegria muito grande que eu sinto dentro de mim. Que eu não consigo entender se é fora, se é dentro, mas como tu dizes, é uma voz cá dentro que chama por nós e que vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e que nós manifestamos através de uma palavra, através de Deus, que é uma energia superior a nós, que eu não consigo ainda definir bem o que é, mas não interessa definir o que é, mas simplesmente que existe. E houve alguém que trouxe a palavra e que foi e continua a ser o grande responsável por toda esta transformação há mais de 2000 anos que acontece e toda a nossa cultura e sociedade vive, que é Jesus. Muito obrigado. Estas três personagens, Pai, Filho e Espírito Santo e a minha mulher, que faz parte destas três personagens. E obrigado a todos que estão a ouvir este podcast. Quero agradecer também ao Dionísio, ao Sr. Lino, ao Fábio Silva, que muito têm contribuído connosco. Disponibilizaram Com certeza as suas instalações para conseguirmos desenvolver a nossa atividade empresarial, para que dessa atividade empresarial consigamos agora trazer outra informação ao público que tanto carece, que tanto necessita, e agradecer também à nossa equipa, à Cláudia, que está a fazer um excelente trabalho, que rapidamente adapta-se. A gente diz, Cláudia, agora hoje a Cláudia soube que ia ser a nossa cameraman e editora de produção, e ela, ok, vamos embora, onde é que eu carrego, onde é que eu faço, onde é que isto... É fantástico quando a energia flui, quando nós estamos alinhados, as coisas, o quanto elas prosperam na nossa vida. Muito obrigado. Próxima semana teremos outro convidado. Vamos anunciar durante esta semana, já sabemos, claro, quem é o convidado, mas vamos anunciar. Este podcast saiu gravado, mas próxima semana sairá em direto nas principais redes, YouTube, Facebook e Instagram. Por favor, esteja lá presente, partilhe as suas mensagens, faça as suas questões, interaja connosco e pegue neste podcast, partilhe com o mundo inteiro, partilhe com o mundo inteiro e diga, vejam 2 loucos na Madeira, vejam o que é que eles estão a fazer, vejam a loucura que é lançar um podcast sobre isto, sobre aquilo, a falar sobre quem nós somos e quem é que tu podes também tornar. Muito obrigado. Obrigada e até breve.